Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Apocalipse Revelado. O programa onde estudamos o livro do Apocalipse. É verdade, versículo a versículo, símbolo a símbolo, estamos a realmente ver a grande mensagem deste livro do Apocalipse. Cristo é o centro deste livro e a sua revelação profética está aqui para nos ajudar a estar preparados para as cenas finais deste mundo. Estamos numa visão muito importante, na mais importante deste livro do Apocalipse, a quarta visão. Se olharmos para o nosso quadro de estrutura interna das visões, nós temos quatro primeiras visões, visões históricas, e a seguir vamos ter quatro visões escatológicas. O que é que isto quer dizer? Que as quatro visões que ainda faltam são visões que estão totalmente no futuro. Estas quatro primeiras são visões que acompanharam o tempo, a história, desde a altura em que foram escritas, desde o primeiro século até ao final da história deste mundo. E nesta quarta visão, como todas as outras, tivemos uma introdução no céu, onde demonstramos Cristo como nosso juiz. Depois tivemos uma descrição profética, onde tem as primeiras 6 partes da apresentação profética desta visão. E nós já vimos estas 6 partes, as 6 visões, ou melhor, as 6 cenas do grande conflito. E vamos hoje concluir com um primeiro intervalo, com um segundo intervalo e com uma conclusão profética. Olhando para o nosso quadro das 7 cenas, nós já vimos no capítulo 12 e capítulo 13, portanto esta visão são 3 capítulos, 12, 13 e 14. No 12 e no 13 nós vemos que a primeira cena do grande conflito nos apresenta os personagens principais de toda esta visão, o grande conflito entre Cristo e Satanás e contra os seus poderes nesta terra. A sua igreja, os verdadeiros fiéis, os seguidores da Bíblia e o poder de Satanás nesta terra, que é Roma, inicialmente Roma, Império, e depois também a parte de Roma, religião. A segunda cena vimos então a guerra no céu e as expulsões de Satanás. Na terceira visão vimos que a guerra na terra durante 1260 anos. E já no capítulo 13 vimos então 2 bestas. A besta do mar, este é um animal selvagem que representa esta visão, em que esta besta do mar representa o poder da Roma papal, e a besta da terra os Estados Unidos da América. E concluímos com a imagem da besta, que é quando os Estados Unidos imitarem aquilo que foi feito durante vários séculos pela primeira besta, neste caso pelo primeiro animal ou pelo primeiro poder, que era Roma papal, e iniciar perseguição civil e perseguição religiosa. Vimos isto no episódio anterior e já aqui deixo o alerta. Se não viram o episódio anterior, não vejam este episódio. No mínimo vejam o episódio anterior, porque é uma continuação do episódio anterior, e para entender bem o que se vai passar neste episódio, temos que ter as bases anteriores para o conseguirmos entender. Então, olhando para a nossa estrutura do grande conflito, nós temos que já vimos a cena introdutória, já vimos as primeiras 6 cenas do grande conflito, e agora vamos ver o primeiro episódio. Como em todas as outras visões, ao fim de 6, temos então um intervalo que nos fala de algo que não está diretamente relacionado com a descrição profética, mas que muitas vezes é, digamos assim, algo de relevante para a própria visão. E os primeiros 5 versículos de Apocalipse 14 são então este primeiro intervalo, e que nos fala sobre algo que seguramente já ouviram falar, de um outro número mítico. Falámos no episódio anterior de um outro número que era o 666, um número toda a gente ouviu falar, e agora vamos falar de um outro número profético, que são os 144 mil. Vamos começar. Apocalipse 14, versículo 1 diz-nos o seguinte: E olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo escrito em suas frontes o nome de seu Pai. Muito bem. Isto é linguagem parecida com a linguagem do capítulo 13. Temos aqui algo escrito na fronte, já vimos o que é que isso quer dizer, e vemos que estes são aqueles que decidiram não seguir a corrente da marca do capítulo 13, da famosa marca da besta. Decidiram antes seguir pelo selo de Deus e foram de facto selados. Apesar de serem ameaçados de perseguição, ameaçados de morte, não se interessaram. E este número 144 mil representa aqueles que, de facto, quiseram manter-se fiéis, independentemente das consequências. Então temos este número 144 mil e vamos ver o que é que isto significa. E vamos ver porque é que isto é a resposta ao capítulo anterior.
É verdade. Reparem bem nisto. No capítulo 13 tivemos a apresentação da besta que subiu do mar. Temos a apresentação da besta que saiu da terra. Temos a indicação de que a besta que saiu da terra vai formar uma imagem à besta que saiu do mar, vai se tornar semelhante a ela, vai na mesma perseguir novamente, assim como a outra perseguiu ao longo de muitos anos. E temos aqui a resposta de Deus. O que é que Deus vai responder a estas armas apresentadas? A resposta são os 144.000 e a mensagem que eles vão pregar. Para nós entendermos então melhor esta linguagem, nós vamos ter, como fizemos no episódio anterior, a regressar atrás ao capítulo 7 do Apocalipse e ir novamente ver o que é que lá diz para nós entendermos corretamente o que é que quer dizer, o que é que são estes 144.000. Nós lembram-se que fizemos isso no episódio anterior para percebermos porque é que a marca da besta era o domingo e porque é que o selo de Deus era o sábado. Lembram-se seguramente disto. Nós fomos Apocalipse 7, exatamente estes versículos, e fomos também a Deuteronômio capítulo 6. Mas agora nós queremos entender quem são os 144.000. E vamos na mesma Apocalipse 7 e vamos ler do versículo 2 ao versículo 4. Reparem bem no que diz. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aos quais fora dado que danificasse a terra e o mar. Reparem, já daqui nós temos algo de interessante. A terra e o mar, que é um símbolo para toda a terra, e foi exatamente o mesmo símbolo que usou da besta que saiu do mar, da besta que saiu da terra. Nada disto é coincidência. A besta que saiu do mar foi uma besta que saiu num local muito populoso, como nós vimos, e a besta que saiu da terra, um local muito pouco populoso. Então vemos que vai haver dano exatamente a estes sítios. Vamos continuar dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos no nosso Deus. Com o selo de Deus vivo, que já vimos que era o sábado. Aqui no versículo 14, no capítulo 14, versículo 1, temos a dizer que os 144.000 são estes, os que foram selados na sua fronte. Com quê? Com este selo de Deus vivo, que é os seus mandamentos, a sua lei, e em especial o sábado. E continuamos com o versículo que nos faz a ligação anterior. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Temos então aqui que, no versículo 7, a explicação logo do versículo 1 do capítulo 14. E estes 144.000 são aqueles que foram selados na sua fronte com o selo de Deus vivo, com o sábado. Mas reparem bem, olhemos bem. Este versículo fala-nos de terra, fala-nos do mar, fala-nos de árvores, fala-nos do selo de Deus vivo. O que é que isto quer dizer? Lembram-se do nosso dicionário profético? Vamos olhar para o dicionário profético. Nós já estudámos isso quando estudamos o versículo 7. A terra, então, como eu já acabei de dizer, representa locais com poucas pessoas. A água ou o mar representam locais com muitas pessoas. As árvores representam o povo de Deus e o selo de Deus é o sábado. Vamos olhar novamente para o Apocalipse 7, 2 a 4. É que este versículo diz que existem 3 grupos. Reparem. A terra, o mar e as árvores. A terra representa lugares na terra com poucas pessoas, o mar locais na terra com muitas pessoas, ou seja, está a representar todo o mundo. E depois temos um grupo à parte, as árvores, o povo de Deus, estes 144.000. E se bem que está no nosso quadro está azul, se quiserem ler, reparem bem. Se bem que este texto diz que vai vir destruição. Essa destruição virá sobre quem? Aos quais fora dado que danificasse a terra e o mar. Ou seja, e nós já chegámos a essa conclusão no episódio anterior, quando foi instituído por lei a observância do domingo e a obrigatoriedade da quebra do sábado foi instituída por lei pelos Estados Unidos da América, irá-se iniciar este trabalho de destruição.
E será algo que vai percorrer todo o nosso planeta, exceto, reparem bem, olhemos outra vez para o texto, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores. E azul, essa destruição virá sobre a terra e sobre o mar. Qual é a exceção? As árvores. Os únicos que vão ser isentos da destruição final que se aproxima e que vamos ver um bocadinho melhor mais à frente, na próxima visão, que vamos falar das 7 pragas. Irá haver um grupo que vai ser protegido. E esse grupo são estas árvores. Estes grupos são estes 144 mil. Porque rejeitaram a marca da besta e aceitaram o selo de Deus. Todos serão selados com uma ou com outra. Vamos então continuar com o Apocalipse 14 e vamos ao versículo 2 e 3 que nos diz: E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão, e a voz que ouvi era como de arpistas que tocavam as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, aqueles que foram comprados da terra. Lembram-se desta linguagem? Estes 4 seres viventes, estes 4 anciãos? Nós já várias vezes ouvimos falar disso, especialmente nas visões que tivemos sobre o que se está a passar no céu em episódios anteriores. Mas, mais uma vez, para nós percebermos exatamente a que é que isto se refere, vamos ao capítulo 7. Como vem, há uma ligação direta entre o capítulo 14 e o capítulo 7. Em que temos novamente estes anciãos, temos novamente estes seres viventes. O que é que nos diz? E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes. E um dos anciãos me perguntou: estes que trajam as vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Diz-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Pois bem, estamos a falar aqui de destruição, estamos a falar aqui de grande tribulação, estamos a falar aqui de 144 mil. Segundo este texto, conforme podem ver, as linguagens são exatamente iguais. Dizem que têm vestes e que essas vestes foram branqueadas pelo sangue do Cordeiro. O que é que tudo isto nos quer dizer? Nós já sabemos exatamente, quando estudamos a primeira visão das 10 igrejas, nós vimos exatamente o que era isto, das vestes brancas, que era a justiça de Cristo. E este povo vai ser um povo especial. É representado simbolicamente por este número, 144 mil, mas representa exatamente aqueles que vão rejeitar o sinal, marca da besta, e vão se manter fiéis ao selo de Deus. Irão ser selados nas suas frontes. Irão ser protegidos nesta grande tribulação, nesta destruição. Se calhar nós não temos bem noção disto. Mas a Bíblia nos demonstra que a altura mais terrível da existência deste planeta não está no passado, mas está no futuro. E este versículo nos fala exatamente isto, da grande tribulação, porque irá ser de facto uma grande tribulação. E só aqueles que tiveram uma proteção especial divina, só aqueles que lavarem as suas vestes no Cordeiro, somente se entregarem completamente e confiarem completamente em Cristo e na sua mensagem, irão estar prontos para sobreviver a esta grande tribulação, a esta grande destruição. Bom, mas vamos deixar isto um bocadinho mais para alguns episódios mais à frente. Já estamos aqui a identificar melhor quem são os 144 mil. São aqueles que realmente se vão manter fiéis àquilo que está escrito, que vão rejeitar as leis que irão ser implementadas. Versículo 4 e 5 diz-nos: E estes são os que não se contaminarem com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias, para Deus e para o Cordeiro.
E da sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. É verdade. Só homens e mulheres completamente dedicados a Deus, só homens e mulheres com uma fé completa é que poderão realmente manter-se firmes perante as adversidades que irão surgir. Este texto, e olhando para este texto, não se contaminaram com mulheres. Nós sabemos exatamente por que mulheres quer dizer igrejas, ou seja, não foram enganados por doutrinas falsas de igrejas, mas mantiveram-se firmes àquilo que está escrito na palavra de Deus. Na sua boca não se achou engano. Mas olhamos para este texto, nós vimos aqui uma palavra interessante. É aquilo que diz que eles serão as primícias. O que é que isto quer dizer? Vamos ao Romanos 11:16. Reparem bem, o que é que diz as primícias? Se as primícias são santas, também a massa o é, e se a raiz é santa, também os ramos o são. As primícias é uma expressão que nós encontramos no Velho Testamento. O que era isso? No ritual religioso do antigo povo de Israel, eles tinham algumas celebrações e tinham alguns rituais que tinham que fazer ao longo do ano. Ora, quando surgia a primavera e quando começavam a terra a ter as suas novidades, as primeiras coisas que fossem produzidas, fossem frutas, fossem cereais, que a terra produzisse, as primeiras coisas de cada uma das suas categorias eram chamadas de primícias. E essas tinham que ser colhidas e levadas para o serviço do santuário e entregues aos sacerdotes. Então, se chamavam isso as primícias santas, porque eram separadas das outras e eram levadas para um serviço especial, eram levadas para o santuário e servir de mantimento exatamente para o santuário. Então, a Bíblia está a dizer que este povo, os 144.000, vão ser primícias. Também vão ser um povo que vai ser separado para um fim santo, para um fim especial. Vamos completar isto com 1 Coríntios, que diz-nos o seguinte: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mas, na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Também Cristo é uma primícia. Foi uma primícia, simbolicamente uma primícia dos que dormem. Porque assim como por homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois, como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Atenção agora. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Bom, o que é que isto tudo quer dizer? Olhemos outra vez para, de facto, Apocalipse 14, 4 e 5. Nós vamos entender isto um bocadinho melhor quando estivermos a estudar o capítulo 20, está bem? Mas este grupo de homens e de mulheres, estes que estão simbolizados por este número 144.000, vão ser de facto um grupo especial, que vão sobreviver à época mais difícil da história deste planeta. Irão ser as primícias porque eles vão ser algo como antigamente colocavam aqueles feixes de cereal ou aquelas frutas e que eram postos à parte para um uso especial. E estes terão exatamente esta característica. Vão ser separados para uma missão específica e especial que vamos já ver qual é. E mais, terão um privilégio que mais ninguém teve. E esse privilégio é um privilégio extraordinário. Terão um privilégio de não passar pela morte. É verdade. Estes 144.000 são aqueles que irão estar vivos, os salvos vindos, quando Cristo voltar pela segunda vez. Como já vos disse, capítulo 20, nós vamos entender isto perfeitamente. Para já é o necessário para entendermos então estes versículos. Mas também temos que entender que este grupo de pessoas, simbolizado por este número 144.000, vão ter uma experiência que ninguém teve. Diz aqui o texto que eles vão aprender uma música, um hino que só eles podem aprender. Porquê? Porque só eles vão passar por esta grande tribulação. Vamos ler no resumo exatamente disto que estamos a ler. E cantavam um cântico novo, como acabamos de ler, diante do trono, cântico que ninguém podia aprender senão os 144.000.
É o hino de Moisés e de Cordeiro, o hino de livramento. Ninguém, a não ser os 144.000, pode aprender aquele canto, pois é o da sua experiência. E nunca ninguém teve a experiência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Estes, tendo sido transladados da terra, dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Estes são os que vieram da grande tribulação, passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Vamos estudar isto também um bocadinho mais à frente, que é isto. Está sem intercessor. Durante o derramamento final dos juízos de Deus, vamos ver isto na próxima visão, a visão das 7 pragas. Mas foram livres, pois lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o seu trono os cobrirá com a sua sombra. Viram a terra devastada pela fome e pestilência. O sol com poder para abrasar os homens com grandes calores, e eles próprios suportaram sofrimento, a fome e a sede. Mas nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Este resumo realmente nos mostra claramente quem são estes 144.000, o que é que eles vão passar e, sobretudo, e vamos ver na próxima visão, no próximo episódio já vamos começar a ver exatamente isso. De facto, o que é que espera este mundo após estes acontecimentos do capítulo 13 e do capítulo 14. Muito bem, chegamos então agora para o versículo 6 e temos o segundo intervalo. Já vimos então do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 14, os 144.000. E agora vamos ver o que é que eles vão fazer. Exatamente, do versículo 6 ao versículo 7, temos a missão dos 144.000. A resposta aos adversários de Deus no capítulo 13 são os 144.000. E o que é que eles vão fazer? Vão pregar uma mensagem extraordinária. Vamos começar a ler no versículo 6 e 7. Diz: E vi outro anjo, outro mensageiro, voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Esta é a primeira mensagem a pregar. Chama-se a primeira mensagem angélica, a mensagem do primeiro anjo. E está dividida em 2 partes. A laranja diz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Ora, nós entendemos exatamente isto. E porquê que entendemos isto? Porque nós já vimos que realmente que em 1844 iniciou o quê? Iniciou-se esse juízo. Então a primeira mensagem angélica é exatamente isso. Demonstrar que este julgamento, que já vimos anteriormente, que já começou, irá afetar a mim, irá afetar a ti, irá afetar todos os seres humanos que já viveram nesta terra. É verdade, como vimos em episódios anteriores, este julgamento começou pelos mortos, e ainda não chegou a nós, nem não chegou aos vivos. Mas um dia chegará. E a segunda parte da mensagem é adorar aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Mas porquê que temos que pregar que Cristo, ou que realmente temos um Deus que é o Criador? Tem tudo a ver exatamente com estas datas proféticas, e tem a ver com a mensagem mais importante que temos que pregar hoje. Porque são exatamente enganos que Satanás está a proliferar. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Ora, para haver um julgamento, tem que haver uma... Já pensaram nisso? Para haver um julgamento, tem que haver uma lei pela qual se julga. Então nós vemos que, mais uma vez, tudo está a girar à volta da lei de Deus. Reparem o que diz em Tiago 2. Diz assim: Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, e está-se a referir aos 10 mandamentos, à lei de Deus, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei.
falem, agora está ele a recomendar, falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. É verdade. Nós, ao pregarmos, ao proclamarmos, e esta é a missão dos 144 mil, dizer que já se iniciou o juízo de Deus. Qual é o foco aqui deste juízo? É a lei de Deus. Porque sem a lei de Deus não há julgamento. Então, mais uma vez, vemos aqui a importância da lei de Deus, vemos aqui a importância do sábado versus o domingo, como vimos no episódio anterior. E a lei moral, a importância que ela tem ainda hoje e vai continuar a ter. Mas olhando então novamente para este versículo, temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, é chegada a hora, efetivamente, de decidirmos de que lado da lei queremos estar, mas também adorai o Criador. É exatamente o que nos está a dizer. Porque é que esta mensagem é importante de pregarmos o Criador? Vimos que o julgamento de Deus iniciou-se em 1844. Mas não foi a única coisa que se iniciou em 1844. Eu vou partilhar convosco um livro que foi escrito precisamente no século XIX. E foi o livro que trouxe as bases para aquilo que mais tarde ficou conhecido como a teoria da evolução das espécies. As ideias expressas no livro foram adotadas por Charles Darwin e por outros pensadores da época. E foi o pilar que levou à formação da teoria da evolução. Reparem bem o que diz sobre este livro. Este livro chama-se Vestiges of Natural History and Creation. Portanto, é um livro que foi editado em inglês, foi editado na Inglaterra, e foi um livro publicado anonimamente em Inglaterra. Propunha uma teoria natural de evolução cósmica e biológica, colocando juntas numerosas teorias científicas especulativas daquela época. Continua. O livro tornou-se um best-seller, vendendo milhares de cópias, sendo lido por pessoas com e sem destaque social. Do plebeu à rainha, todos leram este livro. O livro é particularmente polémico. Porquê? Porque pela primeira vez um livro disse o quê? Por explicitamente declarar ser o homem também uma espécie resultante de um processo evolutivo. Ideia é esta até então mantida à parte, dado o direto confronto com o dogma religioso em vigor à época, de o homem ser como ser especial na criação, gerado à imagem e semelhança de Deus. Reparem bem, pela primeira vez na história, um livro afirmou que o homem não foi criado por Deus, mas foi o resultado de um processo evolutivo. Como eu vos disse, não é? O julgamento de Deus iniciou-se em precisamente outubro de 1844 e dá início à proclamação desta mensagem, proclamando que o juízo, a primeira parte da mensagem angélica, o juízo de Deus, se iniciou. Mas na primeira mensagem angélica também devemos pregar que Cristo é o Criador. Porquê? Porque precisamente na mesma data, o que é que começou? Vamos ler. E este livro foi um livro publicado anonimamente na Inglaterra em outubro de 1844. Alinhado precisamente nesta profecia. Vamos olhar outra vez para a profecia. Diz-nos que devemos pregar, e a missão de 144 é exatamente esta, pregar que devemos temer a Deus, porque se iniciou o seu juízo em 1844. E pregar que Ele é o Criador, porque a partir exatamente de 1844 iria iniciar-se uma teoria que iria percorrer o mundo, dizendo que Deus não é o Criador. Deus é, de facto, o homem é, de facto, o produto da evolução. É extraordinário este livro do Apocalipse. É extraordinário nós percebemos exatamente que tudo se encaixa perfeitamente. Então, a primeira parte da missão destes 144 mil, que já é a missão para nós hoje, é pregarmos que, de facto, o julgamento de Deus já se iniciou e que um dia irá passar dos mortos para os vivos e eu e tu seremos presentes a esse julgamento. Também é a nossa missão hoje pregar que, de facto, Deus é o Criador. Apesar de teorias científicas que são usadas para demonstrar exatamente o contrário, podemos ter a certeza que Deus é o Criador e devemos exatamente pregar nisso. Chegou a segunda mensagem angélica que diz: seguiu-se um outro anjo dizendo: caiu Babilónia, a grande cidade, porque deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Ora,
E esta segunda mensagem angélica é muito, muito importante. E, resumidamente, está-nos aqui a dizer que devemos pregar os enganos desta grande Babilónia. Quais são os enganos que enganam tantas pessoas e que levam elas a duvidar de Deus, da sua criação, do seu Evangelho? Mas vamos ter uma visão exatamente sobre este tema. Caiu a Babilónia. Está bem? Por isso eu vou guardar essa sexta visão, vou guardar uma explicação mais pormenorizada nessa altura. E então continua para a terceira mensagem angélica, de 9 a 11, que nos diz o seguinte: seguiu-se a estes um terceiro anjo, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura, no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não têm repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. A terceira mensagem angélica. A missão destes 144 mil, a missão de nós hoje é proclamarmos esta verdade e esta mensagem. Que todos aqueles que aceitarem a marca da besta, que nesta altura em que os Estados Unidos colocarem estas leis e eles aceitarem, todos eles, terão o mesmo destino. E esse destino está aqui descrito. Como vamos ver bem mais à frente, também no capítulo 20, este destino representa a morte eterna. Não a morte que agora cada um de nós pode ter à nossa espera, a morte temporária, mas a morte eterna. Vamos entender isto também um bocadinho mais à frente. Antes de avançarmos, eu queria destacar algo que eu vos disse no episódio anterior, quando estávamos a falar desta marca na besta, na mão ou na testa, e que aqui é repetido novamente: quem receber essa marca vai beber do vinho da ira de Deus, irá ser condenado. E devemos alertar a todos que esta será o destino para cada um que aceitar esta marca. Mas eu queria chamar para vocês um ponto que eu propositadamente não falei no episódio anterior, porque queria falar agora. Se vocês olharem para este texto, tem ali várias cores a marcar várias partes importantes do texto. Mas há ali uma palavra só que está a vermelho, que é a palavra ou. Essa palavra ou ali tem um significado muito, muito importante. Lembram-se quando falámos da marca da besta, nós fomos comparar com Deuteronômio capítulo 6, que fala exatamente, e foi assim que estabelecemos a ligação entre o sábado, o sinal de Deus, domingo, a marca da besta. E eu vou ler outra vez e vão reparar que não tem a palavra ou. Olhem bem. Estes são os mandamentos de Deus, estatutos, preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te a fim de cumprir-se, não é? Está falando dos 10 mandamentos do capítulo anterior, capítulo 5 de Deuteronômio. E depois diz: e estas palavras te ordeno hoje, portanto os mandamentos, estão no teu coração e os ensinarás aos teus filhos e deles falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te ou levantar-te. E agora, reparem bem, também as atarás por sinal na tua mão e serão por frontais entre os teus olhos. Não sei se perceberam bem porque é que num diz ou e no outro diz e. Vou pôr um quadro no ecrã para percebermos bem. O selo de Deus é a sua lei e especificamente, mais propriamente, o quarto mandamento, o sábado. E quem quer o selo de Deus tem que ter na sua mão e na sua fronte. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tem não só que acreditar, não só que achar que realmente este é o selo de Deus e quer cumprir, mas também tem que mostrá-lo por ações. Mas do outro lado temos a marca da besta que nos diz um ou. Representa a lei mudada, ou seja, representa o domingo, esta marca da besta, mas tanto faz que acredites ou não. Tanto faz que saibas ou não, ou que aceites ou não. Qualquer um que nas suas ações puser em prática o que estas leis obrigam, estarão a ser marcados pela marca da besta. Ao contrário do i, temos então o ou.
Vamos olhar outra vez para Apocalipse 14, 9 e 11. E nós vemos então lá destacado esta palavra. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, a receber a marca na sua fronte ou na sua mão. E por isso a pregação que nós temos de ter hoje e a missão dos 144.000 é alertar todo o mundo exatamente para isto. Independentemente de tu aceitares ou não o sábado como sendo o sinal de Deus, se as tuas ações não o demonstrarem nesta altura destas leis que restringem a liberdade civil e a religiosa, estarás automaticamente do outro lado. Lembram-se também que no capítulo 12 nós falámos sobre o remanescente. Queria ler este texto convosco em Apocalipse 12, 17, a reler, que diz: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E quando lemos este texto e estudamos bem o que é que ele queria dizer, temos agora aqui no capítulo 14 a explicação como é que isto vai acontecer. E é por isso que no versículo 12 e 13 nos diz exatamente o mesmo. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Este texto aqui, e eu gostaria que olhassem bem para este texto, nos dá aqui duas coisas muito, muito importantes. Em primeiro lugar, nos diz que, quer em Apocalipse 12, 17, como aqui em Apocalipse 14, 12, está-nos a falar do mesmo grupo de pessoas. Que estão representados, que vimos no versículo 1 a 5 dos 144.000. Mas também nos diz, e reparem que eu vos disse que os 144.000 representavam aqueles que iam estar vivos quando da segunda vinda de Cristo, iam passar pela grande tribulação. Mas nem todos do povo de Deus chegarão lá. E este texto é exatamente claro nisso. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. No período de perseguição, muitos serão efetivamente perseguidos, muitos serão presos, muitos serão julgados, alguns serão mortos. No entanto, desse grupo, Deus irá pegar nos que vão realmente passar por estes momentos de angústias terríveis e que vão passar por aquilo que vamos ler na próxima visão. E esse grupo será então estes 144.000 que irão ver Cristo face a face. Vamos rapidamente ler um resumo que nos mostra então, e nos resume o que acabamos de ler. Penso que foi claro, mas vamos agora terminar com um resumo interessante que nos diz o seguinte. E este é o momento em que os servos do Senhor devem trabalhar com maior zelo para levar a mensagem do terceiro anjo a todas as partes do mundo. Esta mensagem deve ser levada a todo o mundo. Isto que nós estamos exatamente a ver agora aqui, no capítulo 13, no capítulo 14, e especialmente as três mensagens angélicas, especialmente também a terceira mensagem angélica. A obra desta mensagem está se espalhando perto e longe. No entanto, não devemos nos sentir satisfeitos, mas apressarmos-nos em levar a milhares mais a verdade referente à perpetuidade da lei de Jeová. Essa última advertência aos habitantes da terra deve fazer com que todos vejam a importância que Deus dá à sua santa lei. A verdade deve ser apresentada de modo tão claro que nenhum transgressor ao ouvi-la deixe de discernir a importância da obediência ao mandamento do sábado. Toda esta visão está centrada no mandamento do sábado, está centrada na lei de Deus. E as cenas finais deste mundo vão estar exatamente ligadas a estas cenas finais. E se nós olharmos para a nossa estrutura durante o conflito, chegamos a uma conclusão que só nos falta ver um pequeno pormenor. Falta-nos ver a sétima cena do grande conflito. Vimos a cena introdutória que nos fala de Cristo, nosso juiz, porque o julgamento já se iniciou. As 6 cenas que nos percorrem a história e mostram as cenas do grande conflito que se vão culminar com esta luta entre os poderes de Satanás no tempo do fim e os 144.000 que vão levar a mensagem dos seus anjos a todo mundo. Irá terminar
então, com a 7ª cena do grande conflito. Já vimos estas 6 cenas, qual vai ser o desenrolar, coisas que estão no passado, também coisas que ainda estão no futuro, que é a formação da imagem da besta, que ainda está no futuro, e depois vamos ver o que é que vai acontecer a seguir. A seguir à formação da imagem da besta, a seguir ao momento de grande tribulação, no momento terrível por esta terra vai passar, que vamos ver um bocadinho melhor depois no próximo episódio. Qual vai ser a conclusão de tudo isto? Vamos ler. Apocalipse 14, 14. E olha, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. É verdade. Tudo isto vai terminar com o dia mais importante da história deste planeta, que vai marcar o fim de como o planeta é atualmente. Uma nuvem branca assentado sobre essa nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Filho do Homem é uma expressão que é usada para Cristo. E sobre a cabeça uma coroa de ouro, portanto, vem como um rei e com uma foice afiada. Também vem como alguém que vai ceifar. O que é que isto quer dizer, esta fonte afiada? O que é isto, este homem, este Filho do Homem que vem com uma coroa numa nuvem? Atos capítulo 1 temos algo interessante que nos fala sobre isto. Tendo dito estas coisas, ou seja, Cristo, após a sua ressurreição, após 40 dias em que ele teve com os discípulos, ele estava-se a despedir dos discípulos, dar as últimas exortações, e após ele ter dito essas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, portanto 2 anjos apareceram a eles, os quais lhe disseram: varões galileus, por ficais aí, olhando para o céu? E esse Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, eu só posso tentar imaginar esta cena dos discípulos que estavam a falar com Cristo e ele se está a despedir dos discípulos e de repente Cristo começa a ascender ao céu, é recebido por uma nuvem e eles estão olhando atónitos e os anjos dizem: por que é que estão a olhar para o céu? E esse Jesus, assim como foi, também virá. E temos uma descrição em Lucas 21 desta vinda. Diz o seguinte: os homens desfalecerão de terror dessa grande tribulação que nós já falamos, e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então, qual é a conclusão de tudo isto? Verão vir o Filho do Homem em uma nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai a vossa cabeça. Esta é a mensagem para os 144 mil. Porque a vossa redenção se aproxima. É verdade. A 7ª cena do grande conflito é nada mais, nada menos do que a segunda vinda de Cristo e conclusão da história deste mundo. E o que é que ele vem cá fazer? Mateus 25, pelas próprias palavras de Cristo, diz-nos: quando depois vier o Filho do Homem na sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações e ele separará uns dos outros. É verdade. Ele vem fazer esta separação. E é por isso que o resto deste capítulo está a falar exatamente de uma separação, de uma ceifa, de uma colheita. Mas fala-nos 2 colheitas diferentes. Vamos ler do versículo 15 até o versículo 20, que nos diz o seguinte: e outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que está sentado sobre nuvem. O que é que ele diz? A Cristo: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Então aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a foice à terra, e a terra foi ceifada. Esta é uma visão extraordinária. Cristo veio aqui fazer uma separação, vem buscar para ele aqueles que lhe são queridos. E vem fazer esta ceifa, simbolicamente, isto é uma linguagem simbólica, esta ceifa. Mas continua o texto. E é claro que esta ceifa está-se a referir, é uma referência que nós temos na Bíblia à colheita do cereal, mas não só a ceifa do cereal nos está a falar este texto, estamos a falar também de uma outra ceifa. Continua o texto: ainda outro anjo saiu do santuário que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. Versículo 18. E saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo.
e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada. Temos outra ceifa. Qual é essa? E vindima os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então este texto está-nos a falar aqui de ceifa de cereal, agora estamos a falar aqui de ceifa de uvas. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e as lançou no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. E saiu sangue do lagar até aos freios do cavalo e pelo espaço de 1600 estádios. O que é que quer dizer estas duas ceifas que nos está aqui a querer dizer? Estes versículos. Isto é a linguagem simbólica. Vem Cristo nas nuvens com uma ceifa recolher o cereal para ele, estas tais primícias. Mas também vem para ceifar estas uvas maduras, vai lançá-los no lagar da ira de Deus. É verdade. Estes dois grupos no tempo do fim irão ter destinos totalmente diferentes. Já Joel, milhares de anos antes, tinha falado exatamente destas duas ceifas. Reparem bem o que diz Joel 13:14. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio. Os vasos do lagar transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Estas uvas estão simbolizadas, o lagar está cheio, simbolizado por aqueles que rejeitaram a Cristo. Aceitaram a marca da besta em vez do sinal de Deus. A seara está a representar aqueles que vão ser as suas primícias, que vão ser ceifados e levados para junto de Cristo. E este texto de Joel termina com uma expressão extraordinária. Multidões. Multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Cada um de nós temos que tomar uma decisão. Hoje é o dia que Cristo quer que tomes a tua decisão. Um dia seremos ceifados para a vida eterna ou seremos ceifados para a morte eterna. As profecias da Bíblia nunca falharam, nem falharão. Quando virem estes sinais acontecerem, será a nossa última oportunidade. Multidões estão no vale da decisão. Toma hoje a tua decisão por Cristo. A lei de Deus vai determinar de que lado cada um está. Dá uma oportunidade à lei de Deus, dá uma oportunidade a Cristo. Ele quer ter-te para sempre com Ele. Mas eu é que tenho que decidir. Decido hoje de que lado quero estar. Do lado de Cristo ou do lado de Satanás. Não existe outra opção. Aceita a Cristo. Aceita a sua lei. Aceita aprender dele que é manso e humilde. Para que neste dia da ceifa possas estar nas primícias e não no lagar da ira de Deus. Multidões estão no vale da decisão. Toma hoje a tua decisão por Cristo. No próximo episódio vamos iniciar uma nova visão. A visão das 7 pragas. É uma visão muito difícil. Mas é algo que se aproxima cada vez mais. Em breve, este mundo vai atravessar por esta época terrível. Estaremos nós prontos? Convido-os para esse próximo episódio. Até lá, o meu desejo é que Deus nos abençoe.